Fala, pilhado, fala, pilhada. Mais uma live do canal Pilhado no ar. Mais uma live aí nossa com muita informação. Hoje a gente está recebendo aqui o Luiz Pinto, tá? Que é jornalista português. Ele é do jornal A Bola, do jornal... qual é o outro jornal, Luiz, que você trabalha? Na Rádio Observador e no site Bola na Rede. E no site Bola na Rede. É um jornalista muito bem informado lá em Portugal. E, Jorge Jesus está fechado com o Fenerbahçe. O Luiz Pinto ele trouxe essa informação hoje pela manhã. Ele falou com o Julinho, com o Júlio Miguel Neto. Luiz, primeiro, seja bem-vindo à nossa live. Muito torcedor rubro-negro, torcedor do Flamengo, deve estar lamentando essa situação, porque gostaria que o Jorge Jesus voltasse para o Flamengo. Luiz, o que a gente pode falar sobre o Jorge Jesus no Fenerbahçe? Já está mesmo acertado? Quando ele deve ser anunciado? Qual vai ser o salário mensal do Jorge Jesus no Fenerbahçe? E parece que você sabe até que ele já está procurando jogadores, né, Luiz? Boa tarde. Olá, Tiago. Olá, Júlio. É um prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo vosso trabalho aqui no canal. Sim, ele está fechado. Eu penso que ele pode ser apresentado no dia 1. A informação que eu tenho aqui, que ele na quarta-feira pode ser apresentado. Ele vai ter um salário para ele e para a comissão técnica de 7,5 milhões de euros anuais. Por isso é um salário altíssimo. Eu diria que já está quase no top 10 do futebol mundial, porque vai ganhar mais do que, por exemplo, o Abel está a ganhar no Palmeiras. E sim, ele já tem definido algumas posições. Eu chego a essa informação porque eu também depois especializei-me na questão da análise de desempenho, no scouting, e trabalho com alguns empresários, e alguns empresários fizeram-me chegar alguns jogadores, algumas posições que ele quer e está à procura de jogadores. Eu posso dizer que ele quer, por exemplo, um centroavante, quer um meia, vocês dizem meia, não é? Um número 10, um meia, quer um volante também, e depois quer dois jogadores para as pontas, tipo Bruno Henrique, jogadores para jogar nas pontas. Por isso há pelo menos 4, 5 posições que ele já tem referenciado que quer contratar. Eu até posso dizer que tive uma informação, por exemplo, um jogador que ele treinou no Benfica, que está livre agora no mercado, e que eu sei que o presidente até do Fenerbahçe até está ele próprio a tentar essa negociação e contratar, que é o Witsel, o jogador da seleção da Bélgica, que ele treinou aqui no Benfica, e que ele quer levar para o Fenerbahçe. Outra indicação de outro jogador, um centroavante italiano, o Belotti, da seleção italiana, que eles também estão de olho e estão a tentar fechar. E depois há alguns jogadores que estão a ser apresentados. Eu não posso dizer alguns nomes, porque pronto, faz parte aí do meu trabalho de análise, de desempenho e scouting, mas posso dizer, por exemplo, que fiz um relatório e apresentei um jogador que joga no Brasil. Vamos ver depois se a estrutura do Fenerbahçe e a direção aceita ou não. Mas sim, eu acho que ele vai ser anunciado entre terça e quarta-feira, entre amanhã e dia 1. E eu acho que ele pode fazer um bom trabalho na Turquia, porque ele tem qualidade acima da média para a Turquia. Eu acho que pode fazer ali um bom trabalho, mas será sempre difícil a parte inicial, porque ele vai ter a pré-Champions, que é sempre difícil, porque ele vai chegar ao clube e passado um mês está a disputar a terceira pré-eliminatória, os playoffs para a Champions, e é sempre um risco grande. Mas ele queria um ano de contrato, o Fenerbahçe até já chegou a oferecer 3, mas penso que vai ficar nos 2 anos de contrato. Mas está praticamente tudo certo. O advogado dele já esteve na Turquia a fechar um negócio, por isso vai ser anunciado a qualquer altura. Ele ainda vai receber o salário este mês pelo Benfica, e eu se calhar penso que até já no dia 1 anunciam, porque ele já está livre do Benfica, e assim anunciam já no dia 1 de junho. Perfeito. Tá mudo, Thiaguinho? Tá mudo, Thiaguinho. Pelo que o Luiz Pinto falou, o Jorge Jesus e sua equipe eles vão ter um salário
em média de 3,5 milhões de reais por mês. Isso aí, para a equipe do Jorge Jesus, deve ser uns 500 mil. Dá para dizer que o Jorge Jesus vai ganhar um salário em média de 3 milhões de reais por mês, Luiz? Sim, é por aí. Vai ser por aí. Ele vai levar a comissão técnica toda dele novamente. Eles já estão a par disso, já sabem. Porque normalmente ele negocia e só quando está tudo é que diz, olha, vamos todos outra vez. E ele só avisa mesmo à última da hora. Mas eles já sabem que está a ser trabalhado. E eu posso dizer aqui, eu acho que vocês chegaram a falar, pelo menos o Tiago chegou a falar nisso na Jovem Pan, que eu acompanho o Bate Pronto. Eu falei para ele que você assiste, eu falei. E na altura até o Mauro César estava a falar que duvidava que ele tinha recusado o Everton. Ele recusou o Everton porque ele não queria. Ele recusou o Everton porque ele não queria, porque havia o risco de ir para o Everton e poder cair de divisão, descer de divisão, porque o Everton estava ali numa luta difícil e ele não quis correr esse risco. Mas posso adiantar outro clube que ele recusou quando saiu do Benfica, que foi o Lyon da França. Ele também recusou o Lyon da França. Foi os dois clubes que ele recusou, assim, da Europa, clubes maiores, porque também era um clube que, por exemplo, esta época não ia disputar competições europeias. E ele queria ir para um clube que disputasse competições europeias e o Lyon não ia disputar. Por isso, foram dois clubes, é verdade, o Everton e o Lyon, que ele recusou. O Thiago, e o Lyon tem uma equipe com alguns jogadores interessantes até, né, Luiz? A gente conversava antes do Luiz entrar aqui na live com a gente. O Luiz é um cara que a amizade que a internet me proporcionou, um cara fantástico. Eu já conversei com o Thiago, falei para o Thiago que ele não perde um episódio lá do Bate Pronto, tá sempre assistindo a gente. E o Luiz é um cara muito bem informado, né, Thiago? Dá para ver que ele é um cara muito fluente lá, tem essa toda a situação de scouting. E a gente vem conversando, e a gente publicou lá e falava aqui no canal Pilhado sobre essa ideia do Jorge Jesus ser anunciado, né, Luiz? Logo no início de junho ou na primeira semana. Ele também tem essa situação de que ele ainda recebe parcelas do Benfica, que vai se encerrar agora em junho. Então a gente vinha falando isso, o próprio Luiz falou, é isso aí, Júlio, realmente tem essa situação. Podemos dizer, Luiz, que ele já estuda esse elenco do Feyenoord, porque você disse que também trabalha com situações de scouting de atletas. E para ele estar pedindo jogadores de A, B ou C, de posições de 3 a 4 atletas, ele já deve estar estudando o Feyenoord há algum tempo também, né, Luiz? Sim, ele já porque este namoro do Fenerbahçe já é antigo. E o presidente do Fenerbahçe já, noutras ocasiões, quis levar o JJ para lá, por isso ele está a analisar, e ele é, entre aspas, um tolinho do futebol, ele analisa tudo e a partir do momento que soube que podia ir para lá, começou a analisar. Mas esta questão de ele não ser anunciado já, eu vou explicar aqui uma situação, porque é que ele está a ter este cuidado. Porque ele, quando saiu do Benfica para o Sporting, ele ainda tinha contrato com o Benfica, ainda estava a ser pago, e ele foi uma vez visitar a academia do Sporting, e houve problemas, porque o Benfica pôs-lhe até um processo em tribunal, como ele não estava a receber pelo Benfica, que já não podia estar a trabalhar para outro clube. E ele agora está a ter esse cuidado, porque ainda vai receber a última tranche do ordenado, e ele não quer ter outro problema em termos de tribunal, e vai só ser anunciado quando já não tiver nenhum vínculo com o Benfica, porque ele teve esse problema quando foi para o Sporting, porque ele começou a trabalhar no plantel do Sporting, até foi visitar as instalações, e ainda tinha contrato com o Benfica. E o Benfica não gostou e pôs um processo, depois chegaram a um acordo em tribunal, mas eu acho que ele está a ter esse cuidado por causa disso. Mas ele está a analisar o Fenerbahçe, eu diria quase já há um mês. Perfeito, Luiz. Aí, Thiago, a informação que ele recebia lá, estava realmente esperando a última parcela, como diz o Luiz Pinto Coelho, última parcela do ordenado, né, receber do Benfica, quando ele foi e teve seu contrato rescindido no fim do ano, início de janeiro, e está recebendo até ele divulgar o seu próximo caminho, o seu próximo clube. E como o Luiz está falando aí, a gente tem divulgado já nas redes aqui do canal Pilhado, da Rubro News e também em todas as redes, que de fato o Jorge Jesus seria anunciado como treinador de forma oficial, até para evitar esse problema que o Luiz está trazendo aqui para a gente.
fortalecendo, pontuando mais ainda essa situação de que ele ainda recebe honorários do Benfica pela rescisão contratual. Então tá aí um jornalista português, o Luiz é um cara muito fluente lá em Portugal, é um grande jornalista, tá aí confirmando as nossas informações. E aí, Tiaguinho, pergunta aí pro Luiz. Não, eu acho que tá bem esclarecido, né? E sobre essa situação, eu acho que isso dá um pouco de paz para o Paulo Souza, né, Júlio? Eu acho que o Paulo Souza, grande parte dessa pressão no Paulo Souza existia porque o Jorge Jesus estava desempregado. Eu sou Luiz, que eu defendo muito o Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus é muito melhor treinador do que o Paulo Souza. E isso, eu queria fazer uma pergunta para um português. O Paulo Souza, ele é respeitado como um grande treinador em Portugal? Porque ele foi um grande jogador. Ele foi um grande volante, seleção portuguesa. Ele foi bicampeão de Champions League como volante. Agora, como treinador, o Paulo Souza, ele é respeitado como um grande treinador em Portugal ou não, Luiz? Ele é assim, ele fez a carreira toda dele fora de Portugal, praticamente. Ele começou nos escalões de base das seleções e na Staba Scolari em Portugal, e ele depois fez a carreira toda pela Europa fora. E eu diria que há outros nomes que até já estão no Brasil, que são mais respeitados e são mais bem vistos em Portugal. Por exemplo, o Vítor Pereira é um treinador que tem muito nome em Portugal e que é muito respeitado. E o Paulo Souza não tem esse nome em Portugal porque fez a carreira toda fora. Ele também tem alguns anticorpos, eu dizia assim, algumas pessoas que não gostam dele em Portugal pela mudança que ele teve na altura como jogador, que ele saiu do Benfica e foi para o Sporting. Porque foi uma mudança complicada, porque na altura o Benfica estava com problemas financeiros, estava com salários ordenados em atraso, e ele aproveitou isso e mudou de clube e foi para o rival, não é? Saiu do Benfica para ir para o Sporting. E há muita gente que a partir daí ficou e não gosta muito do Paulo Souza por causa disso. Eu acho que eu sei que vocês não estão muito contentes com o trabalho dele, não gostam muito, eu sei que o Tiago não gosta muito dele, mas eu acho, ele é bom treinador, ele pelos clubes que passou cumpriu sempre os objetivos. Eu acho que ele cometeu um erro grave quando chegou ao Flamengo, que foi querer mudar muita coisa muito rápido. E isso foi complicado, porque se ele tinha feito, como vocês dizem, o feijão com arroz, com os jogadores que tinha, podia ter começado logo a ganhar e ganhar outra confiança da torcida, do elenco, e depois aí começar a fazer algumas mudanças que também lhe foram pedidas, até em termos de vestiário, mas eu acho que ele quis mudar tudo muito rápido. Ele agora voltou um bocadinho atrás, eu acho que se lhe derem tempo agora esta tranquilidade, ele vai melhorar quer os resultados, quer as exibições, porque ele tem bons trabalhos. Por exemplo, eu digo, ele na Fiorentina, ele ficou em quinto lugar no campeonato italiano, e ficar em quinto lugar no campeonato italiano com a Fiorentina não é fácil. Eu deixo aqui, por exemplo, outro apontamento, porque até foi contra a equipa que eu aqui em Portugal, é o meu clube de coração, toda a gente sabe isso, que é o Porto. Ele no ano em que o Porto eliminou o Basileia na Champions, nos oitavos de final, o grupo do Basileia era Real Madrid e Liverpool. E ele passou a fase de grupos e o Liverpool foi eliminado na fase de grupos. O Basel, né? Da Suíça? O Basel. Sim, da Suíça, sim, o Basel. E ele passou e o Liverpool foi eliminado. Ele tem trabalhos consistentes. Na Liga Europa ele passou sempre a fase de grupos. Agora, eu acho que ele encontrou um cenário. Ele tem também um problema. Ele não cria muita empatia. Ele não é um treinador que cria empatia, quer com os jogadores, quer com a torcida. Eu acho que num clube como o Flamengo isso é complicado. E depois, ainda por cima, o Jorge Jesus ter o passado que teve, recente, de muito sucesso, é sempre comparado e é sempre difícil. Mas eu acho que ele agora, com alguma estabilidade, ele vem de 4 vitórias seguidas, se ganhar ao Fortaleza faz 5 vitórias, pode encostar ali na frente, o Palmeiras joga com o Atlético Mineiro, eu acho que a partir daí as coisas podem melhorar, e acho que também há alguns jogadores que estão a regressar,
que vão ser importantes. O Rodrigo Caio é fundamental na minha ideia, que ele deve ter para a equipa. O Ayrton Lucas também agora está a jogar, já está recuperado. Eu acho que a equipa pode crescer. Acredito que para já não tem sido um trabalho fantástico, nem longe disso, mas eu acho que ele vai conseguir levar. E há outra coisa que tem que ser analisada. Quando o Jorge Jesus esteve no Flamengo, os adversários estavam mais fracos. O Palmeiras estava mais fraco, o próprio Galo estava mais fraco, o próprio Corinthians estava mais fraco. Eu acho que isso também tem que ser levado em conta. Mas eu acho que o Paulo Sousa, cá está, relativamente a Vítor Pereira, tem menos nome em Portugal. É um treinador com menos nome, menos bem visto, e de uma forma geral não acham que seja um grande treinador. Respondendo diretamente, Tiago, em Portugal não se tem uma ideia do Paulo Sousa como um grande treinador. Analisando depois trabalho a trabalho, ele foi cumprindo os objetivos. Ele foi para Israel, foi campeão, na Suíça foi campeão, no Bordeaux, por exemplo, em França, ele fez um campeonato tranquilo. E, por exemplo, este ano o Bordeaux desceu de divisão. E ele conseguiu manter o Bordeaux ali a meio da tabela. Este ano desceu. Ele tem feito trabalhos consistentes. Agora, não, há outros treinadores com muito mais nome em Portugal, o Leonardo Jardim, o Vítor Pereira, o André Vilas Boas, até o próprio Carlos Carvalhal, que agora está livre, é mais bem visto em Portugal que o Paulo Sousa. É exatamente isso que eu te perguntar. O Carvalhal, ele tem mais nome em Portugal do que o próprio Paulo Sousa, né? Isso aí só leva muito a crer que o Marcos Braz não escolheu, então, por questões de preferência. É o que o Thiago sempre falou aqui na live do Canal Pilhado. Porque escolher o Paulo Sousa, né, ter a preferência pelo Paulo Sousa, Luiz, você está aí, está em Portugal, está passando uma visão de um jornalista português que vive no país, de que o Paulo Sousa não tem um repertório vasto, até porque não trabalhou em Portugal, mas ele tem podemos dizer assim, um know-how inferior a alguns outros técnicos que aqui estão até no próprio Brasil. O Abel, que conseguiu conquistar esse status com os títulos no Palmeiras, e o próprio Vítor Pereira, hoje treinador do Corinthians. Então, na sua opinião, o Carlos Carvalhal, que é uma possibilidade de um treinador livre hoje no mercado, tem inclusive mais nome do que o próprio Paulo Sousa, aí, segundo a imprensa portuguesa. Sim, é mais bem visto, porque também teve bons resultados aqui em clubes médios. Ele, por exemplo, na época passada, o Carlos Carvalhal conquistou a Copa de Portugal pelo Braga. Tem trabalhos mais consistentes aqui em Portugal, e isso também ajudou a ter essa imagem. Mas eu acho que vocês podem estar confiantes, porque eu acho que o Paulo Sousa vai crescer aí, eu acho que o trabalho vai melhorar. Mas é verdade que não é comparativamente com outros treinadores. Para se ter a ideia, vou-vos dar agora, por exemplo, uma informação. O Leonardo Jardim, por exemplo, neste momento está numa shortlist para treinar o PSG. É um dos nomes que está numa shortlist para treinar o PSG. São 4 ou 5 nomes e ele é um deles. Por exemplo, por isso, o Paulo Sousa não seria equacionado para treinar o PSG. Porquê? Porque isto também, pronto, tem um bocadinho a ver com o Mbappé e o contrato do Mbappé. Quem lançou o Mbappé foi o Leonardo Jardim, e o Mbappé... No Mónaco, né? Sim, no Mónaco. E foi campeão com o Mónaco, batendo o PSG, e o Mbappé gosta do Leonardo Jardim, e foi um dos nomes que ele indicou e disse que podia ser um dos bons treinadores para o PSG. Mas sim, há vários treinadores. O André Vilas Boas está livre, por exemplo, e é outro treinador que tem muito nome e tem currículo, ganhou uma Liga Europa pelo Porto, foi campeão em Portugal invicto pelo Porto, está livre também. Por isso, há vários treinadores com mais nome que o Paulo Sousa, isso não há dúvida alguma, embora eu acho que ele pode vir a fazer um bom trabalho no Flamengo. Eu acho que nos pontos corridos, se calhar, vai ser difícil, e eu se calhar apostava mais no Flamengo, na Libertadores, por exemplo. Aí. E aí, Thiago? Tá mudo, Thiaguinho, tá mudo. Só para fechar sua participação, muito obrigado, te perguntar o seguinte, detalhes aí dessa situação do Jorge Jesus, então. Ele deve ser anunciado amanhã, certo? Ele deve ser anunciado já amanhã no Fenerbahçe. Hoje é primeiro, amanhã é dia 31. Quarta-feira, eu penso quarta-feira deve ser anunciado. Quarta-feira, com esse salário de cerca de 3 milhões de reais por mês, sim, só para ele.
3 milhões de reais para ele, que é mais ou menos o que o Abel Ferreira ganha hoje no Palmeiras. Por aí. Por isso, estamos a falar, são 2 treinadores portugueses que estão no top 15 dos treinadores mais bem pagos do mundo. E quanto tempo de contrato? 2 anos. 2 anos. Então o Fenerbahçe ganhou essa queda de braço, né? O Jorge Jesus queria 1 ano e meio, Fenerbahçe 2 anos, vão ser 2 anos de contrato. Sim, vão ser 2 anos. O Fenerbahçe, numa primeira fase, até pensou em 3 anos de contrato, mas aí o Jorge Jesus disse que 3 anos era impossível. Pediu 1 e eles ficaram ali, subiram um pouco o salário, porque de início a primeira oferta foi de 6 milhões de euros ano, depois foram aos 7,5 para conseguir então os 2 anos de contrato. O Jorge Jesus aí sabe negociar bem, sempre foi bom negociador. Puxa daqui, puxa dali, né, Luís? Aumenta um pouquinho, aumenta aqui. Ele é muito bom negociador, e ele e as pessoas que estão com ele tem um advogado muito, muito experiente também, que sabe negociar bem os contratos, e ele, para fazer os 2 anos de contrato, eles subiram quase 1 milhão de euros, passou de 1 milhão de euros por ano para ele ficar os 2 anos, e eu acho que ele pode fazer ali um bom trabalho. Acho que, sendo campeão turco, acho que era importante e é mais uma prova de qualidade e vai crescer o seu currículo. O último treinador, Thiago, era do Fenerbahçe, era o Vitor Pereira, né? Está no Corinthians. Sim. E outra informação muito importante é que ele trouxe que o Jorge Jesus teria recusado até o Lyon. O Lyon o Paquetá, que há pouco tempo tinha o Bruno Guimarães, o Lyon que tem grandes jogadores, e o Jorge Jesus recusou o Lyon porque não vai estar na Champions League, né, Luís? Sim, depois de sair do Benfica, recusou Everton e Lyon. Porque isso é uma injustiça, eu não sou o maior fã do Jorge Jesus, mas acho que às vezes comete-se injustiça e diz-se que ele nunca foi convidado para grandes clubes. Isso é mentira. Esta prova é estes 2 clubes, mas houve mais. Ele já chegou a recusar na primeira fase que ele teve no Benfica, quando ele ganhou vários títulos no Benfica, na altura. Ele podia ter ido para o Nápoles e podia ter ido para o Milan. Só que o Milan naquela altura estava bastante mais abaixo do que está agora, e ele preferiu continuar no Benfica porque estava a jogar Champions, estava a ser campeão em Portugal, e também recusou o Nápoles. Por isso, é um treinador que recusa Nápoles, Milan, Lyon, Everton, tem que ter qualidade, senão estes clubes não iam contratar um treinador sem qualidade. E depois o Milan cresceu. Se fosse hoje, ele já não recusava nem o Milan nem o Nápoles, mas na altura ele preferiu o Benfica, e até por questões familiares. O Jorge Jesus era muito preso e muito pegado ao pai dele, tinha uma relação muito forte com o pai dele, e o pai dele nos últimos anos teve problemas de saúde, e foi uma situação difícil, e ele não se queria distanciar daqui de Portugal na altura, que teve alguns convites, e preferiu na altura ter ficado em Portugal, e os convites também não eram muito aliciantes, ele preferiu o Benfica do que o Milan na altura. Mas é para repor essa justiça, e ele já foi convidado para bons clubes, isso é uma verdade. Thiago. Oi, fala. Antes de liberar o Luís, 2 perguntinhas em uma, Luís. E o Luís com certeza não vai ficar em cima do muro e vai responder. Uma é o seguinte, então dá para a gente tentar ter uma análise de que, pelo que você falou, ele é um treinador também que ele vê muita competitividade. Ele vai para clubes que ele acha que vai conseguir fazer bons trabalhos. Então, se ele está indo para o Fenerbahçe, lógico, o Fener acabou de se classificar para a fase prévia da Champions, e ele, segundo você mesmo teve essa impressão também, ele já está estudando o Fener há algum tempo. E ele está pensando em reforçar o elenco. Minha pergunta é para você. Algum jogador do Flamengo está nesse scouting? Eu sei que você vai responder essa para a gente. Que eu saiba, não. Que eu saiba, para já não ouvi nenhum jogador do Flamengo. Mas é possível que ele consiga, até pelos salários que eles pagam na Turquia aos jogadores, que pagam muito. E eu acho que foi isso que o fez convencer também para a Turquia, porque ele sabe, os clubes turcos não pagam muito por transferências, mas pagam muito de salário. E eles têm até um regime fiscal que favorece os salários para os jogadores, e eu acho que ele tem a percepção que vai conseguir contratar diversos jogadores pagando salários muito altos, e o presidente prometeu-lhe isso.
E eu acho que ele tem na ideia passar a fase de grupos da Champions, ir à Champions, passar a fase de grupos, que era para o Fenerbahçe fantástico, porque eu acho que ele vai reforçar o plantel com jogadores experientes e de grande nome internacionais. Mas para já não ouvi nenhum jogador do Flamengo. Maravilha. Então não tem nenhum jogador do Flamengo nessa lista que o Jorge Jesus fez para o Fenerbahçe. Para já não. Falou-se muito do Gabigol, que o Gabigol poderia ir para o Fenerbahçe. Por enquanto, isso não tem fundamento? Não. Os turcos vão atacar os jogadores livres no mercado, que é o que eles fazem normalmente, e este nome, o italiano, Belotti, é um jogador que está livre e que eles podem oferecer um ordenado muito alto, mas que não tem que pagar a transferência. O Gabigol, se sair do Flamengo, vem para o Atlético de Madrid, acho eu. Você acha que o Atlético de Madrid vai fazer uma proposta pelo Gabigol? Depende muito dos outros jogadores que possam ou não entrar e das movimentações. Por exemplo, não é certo que o João Félix, o português que está no Atlético de Madrid, continue. Por exemplo, se o João Félix sair, o Luís Soares saiu, sair um ou outro jogador, o Gabigol está numa lista de jogadores que o Simeone gosta. Mas acho que é difícil, porque o Flamengo também vai pedir bastante dinheiro, mas acho que o Gabigol tinha mais hipótese, por exemplo, a vir para a Espanha ou para a Inglaterra do que ir para a Turquia nesta fase. Maravilha. Luiz, muito obrigado, pela sua participação. É sempre um prazer. Trazendo informação aqui para a gente. Que honra saber que você está aí sempre na audiência do canal Pilhado e do Bate Pronto. Sempre. Vejo quase sempre todos os dias. Estou a trabalhar e vejo. É verdade. Muito legal. Muito obrigado, meu amigo. Quando quiserem, estou disponível. Falou, Um Luiz. abraço. Um abraço. Valeu, Luiz. Obrigado pelo carinho aí. Tamo junto. Tchau. O Luiz é fera, né, cara? Muita gente boa. Você vê aí, né, que ele banca realmente o Jorge Jesus no Fenerbahçe, um salário altíssimo. O Jorge Jesus sozinho vai ganhar cerca de 3 milhões de reais por mês no Fenerbahçe. Vai ter autonomia para pedir contratações. E mesmo assim o Jorge Jesus ainda estava esperando o Flamengo. Ou seja, realmente ele queria treinar o Flamengo. Ele queria. No Flamengo ele ganharia no máximo 2 milhões por mês. No Fenerbahçe ele vai ganhar 3 milhões de reais por mês. Né? No Flamengo foi isso que ele tinha recebido de proposta, não foi? Quando foi... na verdade, quando ele renovou, já renovou ganhando um valor alto e ele ganharia em torno de 2 milhões e 2 milhões e 200 mil no Flamengo naquele momento. Um salário alto, mas abaixo do que ele vai ganhar lá no Fener, né, na Turquia. E você foi bem, Thiago. Ele também teria autonomia aqui no Flamengo, mas lá ele vai ter autonomia para fazer tudo, né? Pelo que o Luiz Pinto Coelho falou aí pra gente. E o Luiz é muito bem informado, né? E confirmando nossas informações, né, Thiago? Você vê que a gente está aqui, o Luiz lá em Portugal, mas confirmando que seria 2 anos de contrato, que ele queria 1 ano, o Fener queria 2, fechou em 2, subiu um pouquinho a pedida salarial, né? Confirmando a nossa informação sábado, falado aqui no canal, de que ele iria assumir o Fener após a última parcela da rescisão com o Benfica, do qual ele ainda recebe quando foi demitido pelo Rui Costa, até então presidente da equipe portuguesa, do Benfica. Então aqui a gente sai sempre na frente, sempre bem informado, e o Luiz é um cara que abrilhantou muito aí a live e o vídeo. Agora, Julinho, pelo que ele fala ali, o Paulo Souza, ele não tem mais nome que ninguém de Portugal. Percebi. Ele falou Leonardo Jardim, Carvalhal, Vilas Boas, Jorge Jesus, Abel Ferreira. Abel Ferreira. Só faltou ele falar do Luiz Castro do Botafogo. E do Rui Vitória, só faltou os dois. Foi o único que ele não falou. E ele tentou ser delicado. Eu acho que ele vai dar a volta por cima. O Paulo Souza, por enquanto, ele faz um trabalho muito ruim. Agora, provavelmente, né, Júlio, com esse acerto do Jorge Jesus com o Fenerbahçe, o Paulo Souza fica no Flamengo até o fim do ano, né? Acho que sim. Inclusive, a gente estava conversando até em off, né, Thiaguinho, antes de entrar, que uma pessoa muito, muito forte dentro do Flamengo, pessoas que realmente participam de reuniões e tal, me falou que, olha, esses resultados aí vai cada vez mais crescendo a ideia da diretoria
de que tem que se manter o Paulo Souza no Flamengo até o final da temporada. Mas reparem no que o Luiz Pinto falou, e o próprio Thiago estava ali esperando e comentou agora. Isso prova que o Marcos Braz não escolheu a dedo. Porque se escolhe a dedo, o próprio Luiz falou, o nome do Paulo Souza não é tão forte na imprensa portuguesa, no país, em relação a trabalho, né? Em relação a não só resultados, mas também desempenho, porque ele também não fez carreira lá em Portugal. De fato, teve um desempenho razoável na Fiorentina, como a gente falou, talvez seja o melhor trabalho, mais até do que ter sido campeão com o Basel, né? Mas é muito pouco, e o Luiz realmente enriqueceu de informações, questões salariais do Jorge Jesus, tempo de contrato, quando deve ser anunciado. E, Thiago, pelo menos deu uma acalmada na torcida do Flamengo, porque ele que mexe muito com o scout, é um cara muito estudioso, né? É um cara que realmente entende muito dessa situação, disse que, a priori, o Jorge Jesus não passou nenhum nome de nenhum atleta do Flamengo para reforçar o Fenerbahçe, que vai disputar a fase prévia da Champions, e o Jorge Jesus assinaria o vínculo de 2 anos de contrato com a equipe turca. E a gente aqui no canal Pilhado, Thiago Asmar, Júlio Miguel Neto, tem falado para vocês todo o passo a passo, e a última atualização foi essa, de que o Jorge Jesus acertou a sua ida em definitivo com o Fener, deve ser anunciado nessa primeira semana de junho. Mais uma para o canal, confirmado aí pelo Luiz Pinto Coelho, jornalista de Portugal. Tá mudo, tá mudo. Ele banca que o Gabigol não vai para o Fenerbahçe, né? Isso foi uma notícia da imprensa turca, que o Jorge Jesus tentaria levar o Gabigol para o Fenerbahçe. Ele diz que o Gabigol não iria para o Fenerbahçe, que pode ser que ele receba propostas do Atlético de Madrid. Agora, suaviza um pouco o medo do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo devia estar desesperado do Jorge Jesus levar jogadores do Flamengo para o Fenerbahçe, até porque é um clube que paga salários altíssimos. Paga salários altíssimos o Fenerbahçe. Alguns jogadores do Flamengo poderiam ter como uma proposta irrecusável jogar no Fenerbahçe, mas, pelo que o Luiz Pinto diz, o Jorge Jesus não vai levar nenhum jogador do Flamengo, não teria pedido, por enquanto, nenhum jogador do Flamengo para o Fenerbahçe. Eu, dando minha opinião, é até legal que a galera zoa pra caramba, e o Pilhado agora tá arrasado. Realmente, acho que o Flamengo deu um mole histórico ao não contratar o Jorge Jesus. Seria disparadamente o melhor treinador para esse time do Flamengo, e o Flamengo deixou escapar. O Flamengo decidiu bancar um treinador que faz um trabalho muito ruim por enquanto. Pilhado, mas ele já ganhou 4 partidas consecutivas. Não jogou bem nenhuma. Talvez Universidade Católica foi um jogo bom. Agora, Goiás, jogo ruim. Sporting Cristal, jogo péssimo. Fluminense, jogo péssimo. E o Flamengo, sim, se contentou com os resultados. Agora, vencer o Goiás no Maracanã, vencer o Sporting Cristal no Maracanã, isso não tem grandes dificuldades. Acho sim que o Flamengo vai sofrer com o Paulo Souza no comando do grupo, e acho que a diretoria vai se arrepender no fim do ano da sua escolha. Agora, é o que eu digo sempre, ou a diretoria do Flamengo ela vai tirar onda no fim do ano, ela vai falar, viu, bancamos o Paulo Souza e conquistamos títulos, ou ela vai ser muito atacada se o Paulo Souza não conquistar títulos de expressão pelo Flamengo e o Flamengo passar mais uma temporada sem títulos, né, Julinho? Tá no mudo. Desculpa, Thiaguinho, eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber como chegaram no nome do Paulo Souza. Qual o scout? Qual o critério? Como chegaram no nome do Paulo Souza? Seria interessante perguntar isso ao Marcos Braz e ao Bruno Spindler. E não perguntar como foi a vitória do Flamengo diante do Fluminense e a atuação do Hugo, por exemplo. Coisas óbvias, né? Que vão responder e falar que o Hugo teve uma boa atuação. Eu gostaria de perguntar isso para o Marcos Braz e o Bruno Spindler. Como chegaram ao nome do Paulo Souza? Com qual critério? Com qual scout? Com qual histórico? Se até o histórico do treinador não é um histórico favorável. Foi pelo trabalho, analisaram, conhece o trabalho do Paulo Souza, e porque de fato ele realmente, nem em Portugal, para onde eles foram no final do ano passado, ele tem esse know-how todo como um grande treinador, esse status de grande treinador.
Estava na Polônia, na seleção da Polônia, é um treinador português que não reside num país, deve ter casa lá, com certeza, mas não mora lá de fato, né, em sequência. Mas, assim, gostaria de saber o porquê da escolha. Ou é porque a escolha foi a mais barata? Foi a que sobrou? Foi a plausível? Foi a que apareceu no momento? Porque, sério, eu tenho essa dúvida. Por que da escolha do Paulo Souza? Porque o próprio Luiz Pinto disse, realmente teve com outros nomes lá bem mais fortes. O Vitor Pereira é impossível, ele está no Corinthians. O Luiz Castro está no Botafogo. O Leonardo Jardim e o Carvalhal agora estão livres. Por que do Paulo Souza? Eu gostaria de saber o critério do Paulo Souza, né? Porque é o quê? Porque ele era treinador da Polônia e comandava o Lewandowski? Qual é o motivo? Não tem motivo. Gostaria de saber. Não, e além disso, né? Além de não ter motivo, não é um treinador que combina com esse Flamengo. O estilo de jogo não combina. Ele tem um estilo de jogo muitas vezes mais defensivo. Ontem mesmo ele colocou 5 zagueiros. Ele chegou a ter 5 zagueiros dentro de campo pelo Flamengo ontem. Ele tirou o Bruno Henrique e botou o Pablo. Ele tirou o Bruno Henrique para botar um zagueiro. O Paulo Souza, além dele ter escolhas muitas vezes erradas, ele se acovarda. Não é um estilo de jogo que o Flamengo prega nos últimos anos. E eu acho, sim, que o torcedor rubro-negro ele tem motivos para questionar o Paulo Souza. Mas tem que dar tempo de trabalho. Ok, mas por enquanto, nos 6 meses que ele está à frente do Flamengo, quase 6 meses, ele teve um péssimo rendimento, péssimas atuações ruins, não conquistou títulos, perdeu até o Campeonato Carioca. E outra, não combina com o estilo desse time do Flamengo. Esse time do Flamengo ele gosta de atacar, ele gosta de propor jogo. O Paulo Souza, ele sai com a vantagem, ele se retranca, ele abdica de jogar futebol. O Paulo Souza, ele não tem a cara desse time do Flamengo. Ele pode calar minha boca, ele pode evoluir, pode, mas o próprio Luiz Pinto deixou claro aqui que ele não tem peso nenhum no futebol português. Tá mudo? Nenhum, não tem. E detalhe, Thiago, sobre só uma curiosidade em relação ao Jorge Jesus, o Jorge Jesus, ele deixou claro ali que realmente ainda esperava o Flamengo, mas não deixou de analisar o elenco do Fenner, né? Você vê que ele falou que o Jorge pediu de 4 a 5 jogadores para o elenco, né? Ou seja, já está analisando o que vai esperar, o que esperar desse elenco do Fenner. A gente trouxe aqui em primeira mão que ele queria 2 anos, 1 ano de contrato, e que o entrave era esse, era 1 ano, 2 anos, 1 ano, 2 anos, acabou que fechou em 2 anos, né? Mas tem essa situação, né, Thiago? Beleza, quer 2 anos? Aumenta mais um pouquinho aqui, o Fener acabou cedendo, como você mesmo disse, o presidente do Fenerbahçe é o homem mais rico da Turquia, se não for o maior, é um dos mais, né? Então, a gente sempre informando aqui, sempre com informações em conjuntas, sempre correndo atrás da informação mais atualizada para o seguidor do canal Pilhado, da Rubro News, a galera que acompanha a gente. E é isso, cara, aqui é trabalho, o Thiago também está cheio de problema na garganta, mas estamos trabalhando. Tivemos a participação do Luiz aí, deixando bem claro tudo que está acontecendo nessa situação Jorge Jesus, Fenerbahçe, né? E, obviamente, a gente tem que falar sobre o que ele fez no Flamengo também, deixando muito claro que ele confirma que o Paulo Souza não é aquele cara muito querido pelos jogadores quando ele passa, porque é meio que a característica dele, não é um cara com uma entrada tão solícita em relação, assim, com os seus jogadores. Haja visto, só você analisar o relacionamento bom que tem os jogadores do Flamengo, que na sua atual maioria já trabalharam com o Jorge, né? Nesse passado nem tão distante assim. O próprio Gabigol é amigo dele, Bruno Henrique, enfim. E tem essa galera que adora o Jorge Jesus, e você não vê o mesmo carinho com o Paulo Souza. E o próprio Luiz Pinto disse que realmente não é muita característica do Paulo Souza, né, Thiago? E ele já veio realmente tentando implementar uma situação de 3 zagueiros. Realmente, eu concordo, eu acho que é uma mudança muito radical em tão pouco tempo. Repito, o clube tem que se adaptar ao treinador, mas o treinador tem que também saber as características e o DNA do clube que ele está indo treinar. O próprio Luiz Castro falou isso em relação ao Botafogo, e eu concordo com ele. O clube tem que entender o treinador, mas o treinador também tem que entender o clube. Tem que ser uma junção. Não, e o Luiz Pinto deixou claro, né? Ele falou, não é um treinador
que costuma ter bom relacionamento com jogadores, até mesmo com torcida. Você percebe que ele é um cara carrancudo. Ele não tem estilo nenhum para ter o grupo nas mãos. Ele não tem esse grupo do Flamengo nas mãos. Não tem. Está longe de ter o grupo do Flamengo nas mãos. Ele até brincou ali com os dirigentes, com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, na entrevista coletiva, mas o grupo do Flamengo, os jogadores do Flamengo, eles não são fechadíssimos com o Paulo Souza. Ah, eles não gostam do cara? Não. Aí eu acho que é muito para eu falar. Eu não posso afirmar. Mas muitos questionam o trabalho dele, muitos questionam a forma de jogar dele, muitos questionam o comportamento dele. Ele é aquele cara, ele é muito do português, né? Tolerância zero. Ele bate de frente com quem tiver que bater. Agora, ele precisa saber que num grupo cheio de estrelas, ele tem que saber lidar com vaidades. E se ele não tem esse grupo do Flamengo nas mãos, é muito difícil para ele conseguir fazer esse time jogar um bom futebol. Ele já vem aí de 6 meses de trabalho, jogo feio, jogo covarde muitas vezes. Agora, vai permanecer. Para isso serviram esses 4 últimos jogos. Para bancar o Paulo Souza, para a diretoria definir que vai ser mesmo o Paulo Souza o treinador até o fim do ano. E essa situação do Jorge Jesus, ela alivia não só o Paulo Souza, né, Júlio? Ela alivia a diretoria do Flamengo. Lógico. Alivia. Tira um certo peso. Não é um certo peso de ter contratado certo ou errado o Paulo Souza, mas o certo peso do fator Jorge Jesus. Dele estar empregado, de possivelmente ter uma multa contratual alta, né, de bem ou mal, esse fantasma Jorge Jesus, se ele paira na Gávea, né, pelo menos vai parar de uma maneira mais amena, porque ele não vai estar livre no mercado, já vai estar empregado, né? E aí não seria, e aliás nem é característico do Jorge Jesus chegar e se oferecer a um outro clube. E a gente sabe que o Flamengo não vai procurar o Jorge Jesus empregado, embora o Benfica tenha feito isso com o Flamengo, quando tirou o Jorge Jesus daqui, o próprio Flamengo procurou o Jorge Jesus naquele momento, mas agora, nesse momento, com essa diretoria, fica minimamente impossível imaginar que o Flamengo irá fazer qualquer tipo de consulta ao Jorge Jesus, ainda mais empregado, com um contrato teoricamente longo com o Fenerbahçe da Turquia, né? Então, a diretoria também ela dá uma acalmada na própria pressão que ela construiu ao contratar o Paulo Souza e esses resultados ruins, além dos resultados ruins, o combo de problemas que essa própria diretoria causou, né? Por causa dela mesma. Jairo Adilson, Júlio e Pilhado, eles contrataram o Paulo Souza porque não queriam pagar a multa do Jorge Jesus. Paulo Souza pagou a própria multa, verdade. Paulo Souza pagou a sua própria multa da seleção da Polônia. Mande um salve para a Ilha do Governador. Saudações, valeu, já morei aí. Um abraço para o Jário, um abraço para a galera da Ilha do Governador aí no Rio de Janeiro. A Nick fala o seguinte: questão de tempo para o Paulo Souza cair. Pouco flexível e vaidoso. É isso, Thiago. Ele realmente é pouco flexível e é um pouco vaidoso. E o Julião fake. Sensacional. Agora o Landim pode demitir o Paulo Souza tranquilo. Muita gente falando isso, né, Thiago? Também se houver uma demissão, vai ser uma demissão que não vai ter a pressão pelo Jorge Jesus, né? Vai ser. Vai aliviar, né? Vai aliviar a diretoria do Flamengo, que inclusive passa a ter agora uma outra situação, né, Júlio? Porque o Paulo Souza, ele vai na coletiva de imprensa e diz que ele quer que o Andreas Pereira fique, né? Ele falou: eu vou pedir para o Marcos Braz e para o Spindel para manter o Andreas Pereira. O Andreas Pereira, que já estava praticamente descartado, ninguém da diretoria do Flamengo nem tinha falado com o Andreas Pereira. A gente trouxe essa notícia com exclusividade, que tinha até um certo desconforto do Andreas Pereira, porque ninguém do Flamengo procurou o jogador. E agora o Paulo Souza, ele diz que ele quer o Andreas Pereira. Depois dessa atuação, o Paulo Souza, ele disse que vai pedir para a diretoria do Flamengo a contratação do Andreas. Acho muito difícil ter um empréstimo prorrogado, porque a informação que eu tenho
é que o Ten Hag, treinador do United, quer o Andreas Pereira. Agora, Júlio, ele cobra a diretoria na coletiva de imprensa. Ele expôs a situação. Ele deixou claro, se depender de mim... Ele opinou. Se depender de mim, o Andreas Pereira continua. Agora, se a diretoria do Flamengo não quiser, ok, mas eu peço. Ele deixou claro. E outra, né? Ele expõe ali uma situação da diretoria do Flamengo, né, Júlio? Não deixa de expor, né? Na verdade, ele coloca a opinião dele, deixa muito claro. Diz que gostaria de contar com um jogador pelo menos até o fim do ano, mas que isso não compete a ele, isso fica a critério da diretoria, mas não deixou de opinar, que conta com o Anderson, ou pelo menos que gostaria de contar com ele. Hoje, na minha live lá do Mengão 11h30 na Rubro News, eu recebi o Mauro Santana, inclusive te mandou um abraço, falou que lembra de você na época que você trabalhou no Jornal dos Esportes, grande Mauro Santana. O Mauro te mandou um grande abraço. Foi no lance. No lance, perdão. Te mandou um abraço. Ele falou, manda um abraço pro Thiaguinho lá, que eu sei que você tá com ele. Ele falou que curte muito o seu trabalho, não perde também a live quando ele pode, né? Sempre assistir. E ele falou, olha, Julinho, a informação que eu tenho é que essa possibilidade que o pessoal está tentando ventilar de esticar o empréstimo do Anderson para o final do ano é praticamente, nesse momento, nula. Porque foi exatamente o que a gente tentou até levantar essa possibilidade, né, Thiaguinho? Na live de 10 horas, hoje no canal Pilhado, acho que quem não assistiu, vai lá depois dar uma acompanhada. De que o Andrés poderia, de repente, esticar também o seu vínculo com o Manchester. Em vez de meio de 23 para o fim de 23, para o Flamengo tentar esticar o empréstimo para o fim de 22, para que ele não saia de forma, com pré-contrato de forma gratuita, que o Manchester não receba nenhum tipo de valor, uma compensação em caso negocie o atleta. Então, segundo o Mauro Santana, essa possibilidade do Flamengo esticar o empréstimo até o final do ano, ela é praticamente nula hoje, dia 30 de maio. Né? É praticamente impossível nesse momento. A gente sabe que as coisas mudam, o futebol realmente é muito dinâmico, ainda mais o mercado da bola, né? Mas se tratando de Manchester, Flamengo, Juliano Bertolucci e o próprio Andreas Pereira, nesse momento é um pouco inviável essa possibilidade de esticar o empréstimo ao Flamengo até o final da temporada. A gente sabe que vai até novembro, porque tem a Copa do Mundo que vai ser disputada no Catar. Então tem essa possibilidade, mas segundo o Mauro Santana, essa possibilidade ela é praticamente que nula. Outra situação, Thiago, ele falou, olha, se realmente quiserem a contratação do Andrés, vai ter que ser naqueles moldes em que Marcos Braz, Bruno Spindel, Manchester United e Juliano Bertolucci ofereceram para que isso aconteça ao Flamengo, e o Flamengo até agora não respondeu, como você trouxe em primeira mão, até o momento não se manifestou, não deu um parecer ao jogador, que tem contrato até 30 de junho com a equipe carioca, 30 de junho deste ano. O Fernando Dutra, Fernandinho, eu não entendi muito bem, ele manda, o Bernardo Ramos, durante o período de escolha de técnico, fez lives com Alex Nogueira e Rui Malheiro, que já foi da comissão do Paulo Souza. E falaram exatamente ao contrário do que o Luiz Pinto falou. Mas falaram ao contrário o quê? Mas também foi da comissão técnica do Paulo Souza. Vai falar mal do cara? Grande Bernardo. O Bernardo também é muito bem informado e conhece muita gente, né? Grande jornalista Bernardo Ramos. Eu acho que você tem que ver o currículo dele. Pelo currículo dele, você vê que ele não é grandes coisas. Ele passou pelo Basel da Suíça, futebol israelense. O que é o futebol de Israel? Não existe. Maccabi Tel Aviv, né? Hungria. Aí, quando ele foi para ligas mais fortes, foram clubes sem tanta expressão, Fiorentina e Bordeaux. Títulos, ele foi o maior título do Paulo Souza foi um título suíço, que é um campeonato fraquíssimo. Se você tiver como padrão aí o futebol europeu. Então, eu concordo com o Júlio quando ele diz o Flamengo não sabia quem ele estava contratando. Ele foi, estava em Portugal, viu que esse cara estava de bobeira, Jorge Jesus não vem, vamos contratar o Paulo Souza. Então, Fernando, eu não entendi muito bem, mas eu acho que você quer dizer que eles disseram que o Paulo Souza é muito respeitado, mas respeitado ele não é em Portugal. Senão ele teria comandado um dos 3 clubes grandes do país, que são Porto, Benfica e ali atrás o Sporting. Então, ele está longe de ser ainda um treinador respeitado em Portugal. Nem os clubes de menor expressão, como Braga,
Ele nunca treinou um clube razoável em Portugal. Ah, mas ele foi um treinador que viajou internacional. Gente, os países onde ele trabalhou, o futebol é muito mais fraco do que em Portugal. Você não tem a dúvida de que ele preferiria trabalhar no Porto, no Benfica, no Sporting, até no Braga, do que no futebol israelense, no futebol húngaro. Ele comandou um time da Hungria. Então, não dá para dizer que ele é um cara respeitado, que o Flamengo foi atrás de um treinador respeitado. Você concorda, Julinho? Concordo. Thiago, assim, estou até mandando mensagem para uma situação aqui sobre o Anderson. Thiago, o Paulo Souza veio porque foi um treinador que quis vir para o Flamengo também. Tem esse negócio do Jorge Jesus, que ele quis vir, não quis vir, mas teve a multa. E o próprio Luiz Pinto falou, olha, o Jorge Jesus é um bom negociador, tanto que ele conseguiu aumentar o salário lá da proposta. Segundo o Luiz Pinto, ele vai ganhar 7 milhões de euros anuais, né? Ele e sua comissão técnica, com um contrato de 2 anos. E ninguém quis abrir mão da multa do Jorge Jesus. O Flamengo não quis pagar, o Benfica não quis ceder e o Jorge Jesus não quis tirar do bolso dele. O Paulo Souza tirou. Só que o Paulo Souza fez conta. Ele, vou pagar esse X valor aqui que é abaixo, junto à seleção da Polônia, vou para o Flamengo, coloco uma multa contratual, se der errado, eles me pagam, eu saio, eu não fico em prejuízo. Porque ele pagou para sair, mas vai receber se for sair do Flamengo. E ele quis vir para o clube. Agora, eu acho que assumir o Flamengo eu também quero. Eu só me pagar aí... Eu pago aqui R$1.000 ao Thiago, saio do canal pilhado, vou pro Flamengo. Querer é poder, irmão. Nem sempre você quer e é o correto. Agora o Paulo Souza quis vir para o Flamengo, de fato. Ele negociou a sua própria dívida com a Federação Polonesa de Futebol, polaca, né? E ele está no Flamengo. Eu acho que foi muito mais porque foi o que sobrou. E, tem uma coisa, Thiago, que o jornalista Jonas Stamman fala, eu concordo com ele em gênero, número e grau. Quem fez o Flamengo acelerar o processo do Paulo Souza foi o Internacional de Porto Alegre. Porque o Marcos Braz, ao viajar para a Europa, ao embarcar no aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, disse que voltaria com um treinador na bagagem. Ficou lá, passou Natal, Ano Novo, viu Porto e Benfica, e voltou, de fato, com o Paulo Souza na bagagem. Porém, em algum momento ele começou a ficar desesperado, porque nenhum treinador ele tinha conseguido ter êxito ou convicção de que era o nome para o Flamengo. E aí, quando o Internacional de Porto Alegre assumiu ou confirmou um contato com o Paulo Souza, eles ficaram meio que desesperados, porque já tinha tido um contato com o Paulo Souza. Eles não tinham certeza que o Paulo Souza era o principal nome. E aí, quando o treinador do Internacional, na verdade, antes de acertar com Medina, né, eles procuraram saber sobre o Paulo Souza e teve um grande flerte. E a gente não sabe se essa informação foi uma informação meio que jogada, mas quando saiu aqui no Brasil a notícia de que o Inter tinha conversas avançadas com o Paulo Souza, o Flamengo correu e acertou com o treinador, justamente para ele não voltar sem treinador nenhum na bagagem. Eu tenho quase toda certeza que foi isso. Foi a convicção e a vaidade de não voltar sem ninguém na bagagem. Isso aconteceu meses depois, porque foi para a Europa contratar, falaram em Everton Cebolinha, falaram em Thiago Mendes, em André Giroto, falaram, inclusive, sobre zagueiro e não veio ninguém. É isso. O Banana Pili, ele manda, tomara mesmo que o Jorge Jesus tenha acertado. Assim acaba com essa história chata, graças a Deus. O trabalho do Paulo Souza é fraco, mas o do Abel Ferreira também era. E nem vem falar de currículo, porque o Abel também não tinha, concordo. Mas o Abel chegou ganhando, tá? O Abel chegou e já ganhou uma Copa do Brasil. Paulo Souza chegou e já perdeu um campeonato carioca. Tem isso também. Tem isso. O título ajuda você a bancar o treinador. Mas eu concordo. O Abel, longe de fazer o Palmeiras jogar um futebol maravilhoso no começo de trabalho. E hoje, sim, ele brilha a cada dia. E o Abel está muito bem. O Abel está muito bem no Palmeiras, né? Ele está com uma administração agora em que ele está bem cavalheiro, ele está bem tranquilo, né, Thiago? Isso aí é inegável. E concordo, ele chegou aqui ganhando a Copa do Brasil e depois a Libertadores. Ele ganha a Libertadores de 2020 também, né? Porque se encerrou em 2021 e depois ele vai, conquista o bicampeonato, depois Recopa, depois Paulista, agora lidera o Brasileiro. O Abel Ferreira hoje, se não é o maior treinador da história do Palmeiras, é um dos maiores, com certeza.
O Félix Rezende. Ufa, agora o Paulo Souza vai poder seguir em paz. Adeus, viúvas. Olha o Félix. Nick, Paulo Souza vai para 6 meses com esse futebol pífio. E quer o Andreas? Carlos Alexandre, Paulo Souza só vai sair depois de uma eliminação. Ó, o Fernando Dutra ele está se explicando no que tange a esse lance dos jogadores não gostarem dele. França e Itália são menores do que Portugal? Vamos lá, não são menores. Mas o Bordeaux e a Fiorentina são menores do que todos os 3 grandes de Portugal. Todos. Todos. Porque Fiorentina e Bordeaux não têm título praticamente nenhum, se você for ver. Benfica é maior que os 2, Porto é maior que os 2 e até o Sporting é maior que os 2, né, Julinho? Sério? Eu não sei se o Sport é maior que a Fiorentina, não. Acho que em título é porque o Sport é a terceira força em Portugal. Mas a Fiorentina tem uma representatividade legal na Itália. Não sei. Mas pode ser, Thiago. Pode ser. Agora, sobre jogadores, ô Fernando, eu não digo pelo passado dele, mas no Flamengo eu sei que ele está longe de ser uma unanimidade. Aí é informação, não é suposição. Muitos jogadores do Flamengo não bateram ainda com o Paulo Souza. Isso é informação, tá? Agora, sobre o passado dele, eu não posso dizer se ele sempre teve problemas com os jogadores. Mas no Flamengo, ele está longe de ser uma unanimidade. Aí, Julião, teu fake aí, lê aí. Grande Julião Fake. Pô, o nariz tá bonito, hein? E Paulo Souza foi o único técnico que aceitou vir. Exato. Iam voltar de mãos abanando em Portugal, que era exatamente o que eu falei. Não conseguiram nada, técnico ou jogadores, iria ficar feio demais. Pô, o Julião Fake tá mais com o Julião Break News, né? Tá falando exatamente o que eu falei, concordo. Agora, deixa eu falar uma coisa. Esse negócio, ele queria trabalhar no Flamengo. Isso aí também não pode ser parâmetro. Ué, qualquer treinador hoje no Brasil quer trabalhar no Flamengo, por exemplo. Foda-se se ele quer trabalhar no Flamengo, se ele é ruim. Isso aí não interfere. Ué, mas é verdade. Sim. Quem não quer treinar o Flamengo hoje? Concordo, sim. E outra, ele pagou para treinar o Flamengo. Mentira. Ele pagou porque o salário dele depois ia cobrir tudo. Ué, ele pagou R$1 milhão de multa. Ele fez um capital de giro, né? Ele é malandro, ele botou um dinheiro na frente para... O salário dele no Flamengo passa de R$1 milhão. Passa de R$1 milhão. Para fazer o trabalho ruim que ele faz. Lê aí, Julinho. O Aldair Benedito Paiva, Júlio Pilhado, concordo. Respeitado não é mesmo. Como pode, cara? Como pode um cara destes fazer substituições no Fla, ir mais para trás e tomar sufoco do Fluminense? Tá de brincadeira. Valeu, Aldair. O Banana Pills e Friends. Alguma notícia sobre o Everton Cebolinha? Cara, muita gente me perguntando. Eu até tentei mandar uma mensagem hoje para o Márcio e não consegui, mas eu tive contato com ele, estava na live com o Thiaguinho, né, Thiago? Acho que foi domingo ou sábado que a gente entrou em contato com o Márcio ao vivo, né? E o Márcio está de férias com a família na praia, disse que a princípio, por enquanto, o cenário é o mesmo e não tem nenhuma de proposta e procura do Flamengo pelo Everton, não. Inclusive, obviamente, confirmou que o Everton também está de férias. O Danilo Araújo, Pírio, aqui é Galo. Quando é que virá aqui na 98 FM? Abraços, valeu, Danilo, tamo junto. E o Banana Peel e Friends, bota de novo. Fiorentina com Paulo Souza fez uma das melhores campanhas dos últimos tempos. Concordo que o trabalho é fraco, mas não acho que a saída dele vai ajudar. Obrigado, valeu a opinião, a gente respeita. Realmente, o Flamengo está numa sinuca de bico, até porque também, se mandar ele embora, não tem tantas opções, porque também tem muita gente que não vai querer pegar um Flamengo, embora o Flamengo seja gigantesco, porque ele não quer ser treinador do Flamengo, mas, de repente, com essa situação atual da diretoria, como é que vai passar confiança para o treinador? Tem isso também, né? A Nick mandou o seguinte: Paulo Souza era um ator, pagou multa, fez discurso para a torcida. Tem isso. Quando ele chegou, fez discurso, pagou a multa, fingiu que estava aquecendo ali no aeroporto. Ali ele estava bem, né? Ali ele enganou o torcedor direitinho. É isso. Então, Júlio, Jorge Jesus vai acertar com o Fenerbahçe, vai ser anunciado ainda nessa semana. Paulo Souza ganha uma tranquilidade e agora a informação é saber se o Andreas Pereira tem a chance de ficar no Flamengo ou não. Eu vou correr atrás disso, até porque se ele ficar,
não deve vir Vidal e Thiago Mendes, né? Isso eu acho. Se o Andreas Pereira continua com os valores altos que ele recebe, eu acho difícil o Flamengo ter Vidal, Thiago Mendes e Andreas Pereira. Você não acha? Thiago, eu acabei de receber uma informação aqui, estão digitando, até o Luiz, tá? É o Luiz Pinto. Pode mandar uma mensagem para mim. Amigo, recebi aqui agora. Ele está digitando, vamos ver aí. Você pode repetir de novo a pergunta? Porque ele estava falando comigo aqui. Não, se o Andreas Pereira continua no Flamengo, eu acho que dificilmente vem Vidal e Thiago Mendes. Que a gente pode vir um. Fala. Pode vir um, né? É isso. Pode vir um. Porque dificilmente o Flamengo teria 3 volantes caríssimos. Thiago, se o Flamengo não tivesse alguns jogadores que não tem mais como estar no elenco, se o Diego Ribas não tivesse renovado o contrato, né? Se o João Gomes for negociado, tem essa situação, fico imaginando os 2 emissários do Manchester United, foi ver o Fla-Flu e viu o João Gomes ficar no banco nos 90 minutos. Deve jogar contra o Fortaleza, não joga na estreia da Libertadores na fase das oitavas, né? E olha, informação quente aqui, eu vou até reproduzir, ele com certeza vai me autorizar, Thiago. E jogadores que estão sempre encerrando o seu contrato, Thiago, o Luiz Pinto Coelho falou que o Fenerbahçe estava de olho de grandes jogadores com o seu contrato se encerrando e com potencial de ser titular e reforçar para a Champions. Segundo a informação do Luiz Pinto Coelho, Marcelo, ex-Real Madrid, é um dos pedidos de Jorge Jesus para o Fenerbahçe. Informação quente, exclusiva, primeira mão, parabéns ao Luiz Pinto Coelho. Informação do Luiz, reproduzida aqui no canal Pilhado, de que um dos jogadores, obrigado Luiz, um dos jogadores pedidos por Jorge Jesus ao Fenerbahçe é o lateral esquerdo Marcelo, que está de saída depois de anos e uma carreira espetacular. O lateral esquerdo do Real Madrid, seleção brasileira, pode ser um reforço da equipe turca que deve ser comandado e confirmado como novo técnico do Fenerbahçe. Jorge Jesus, ex-Flamengo e Benfica, teria pedido a contratação do lateral esquerdo Marcelo, que vai ficar livre, Thiago. E é esse jogador que o Luiz falou, né? Forte, com presença, salários altos, mas que não tem por que pagar para contratar junto ao clube. É isso. Não, Marcelo disse na entrevista dele de despedida do Real que ele ainda quer jogar a Champions League. E o Fenerbahçe vai disputar a Champions. Então, é uma informação aí do Luiz Pinto de que o Marcelo, do Real Madrid, é um dos pedidos do Jorge Jesus aí para o Fenerbahçe. Ou seja, o Jorge Jesus já começa a fazer pedidos para o Fenerbahçe antes mesmo de ser anunciado. Então, realmente está bem certo aí que o anúncio do Jorge Jesus vai ser feito ainda nessa semana. O Vitão, ele manda: Pilhado e Júlio, tem alguma notícia sobre o Igor Paixão? Ótimo jogador. Tem notícias que dizem que o Flamengo sondou o Igor Paixão. Isso, verdade, verdade. O Flamengo está de olho, né? Tá observando. A gente falou hoje na live de manhã. Inclusive, ele fez o gol da vitória do Curitiba, que é o 4º lugar, com 13 pontos, contra o Botafogo na última rodada. O Igor realmente é um jogador que vem despertando o interesse de alguns clubes, não só do Brasil, mas também de alguns clubes emergentes, né? Inclusive o futebol do mundo árabe. É um jogador interessante, Thiago. Rápido, é um jogador de lado de campo, habilidoso, bom jogador. É uma aposta, jovem, e realmente, de fato, o Flamengo está observando o atleta, né? O time do Curitiba tem um ataque muito rápido com ele e com o Aleph Manga, né? Que jogou o Campeonato Carioca aqui contra acho que era no Resende ou no Volta Redonda, não me recordo agora. Agora o Aleph realmente jogou no Goiás ano passado, foi para o Curitiba e está bem. Está bem lá no Curitiba, é titular da equipe paranaense. Galera, se você está nessa live aqui e não é inscrito no canal Pilhado, se inscreva. Basta você clicar aí em cima, ó. Tem escrito em vermelho aí no seu YouTube, inscrever-se. Clica ali em cima, se inscreva no canal Pilhado. Não deixe de se inscrever. Se você está aqui na live e não é inscrito, você ajuda muito no nosso crescimento. A gente já bateu 1.430.000 inscritos. Agora aí é em busca de 1.450.000. Muito obrigado, tá? Todo mundo se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. E, ó, eu vou te dar um dinheiro para você apostar lá no Instabet, hein? O Instabet é o patrocinador do canal Pilhado. E se você for lá no site instabet.net e se cadastrar, claro, e usar o código promocional que está aí embaixo,
pilhado 150, eu mais do que dobro o valor do seu primeiro depósito no site. É isso mesmo, pilhado 150 de 150% de bônus. Ou seja, se você depositar R$100 no seu primeiro depósito lá no site, eu te dou mais 150. Você fica com 250 para apostar. Se você depositar 1.000 no seu primeiro depósito, eu te dou mais 1.500. Ou seja, eu mais do que dobro o seu primeiro depósito lá no Instabet. Se você for no site instabet.net, se cadastrar e usar o código promocional pilhado150. Não deixa de ir, porque nenhum outro site de aposta esportiva do mundo te dá 150% de bônus no seu primeiro depósito. Pilhado, o Flamengo não sonda nenhum lateral direito? Júlio, pelo jeito não, né? Muitos se falaram no William, né, que joga no futebol alemão, mas também tem um histórico de lesões, mas a princípio não. Mas o Flamengo deveria reforçar, até porque Isla e Rodinei podem sair, aliás, deveriam sair no meio do ano, tem contrato até o final do ano com o clube, e o Rodinei teve a proeza ontem, inclusive, de comemorar 200 jogos e ser expulso no banco de reserva. Né? É realmente fantástico. Isso acontece com o Rodinei. 200 jogos com a camisa do Flamengo, está no banco de reserva e foi expulso no clássico contra o Fluminense, não joga contra o Fortaleza. O Flamengo precisa se reforçar, tem 3 jogadores para a posição, mas pode perder os 2 atletas no meio do ano. Enfim, mas eu acho que o Flamengo deveria se reforçar para a lateral direita sim. Qual é o jogador que o Flamengo está de olho? William, ex-internacional. Muitos se falaram no nome do William, mas pelo que a gente apurou, não tem nada de concreto, não. Galera, não deixe de se inscrever no canal Pilhado, tá bom? Deixa o seu like e daqui a pouco, daqui a uma horinha, às 7h30 da noite, eu e Vampeta vamos entrevistar o Fernando Praz, ao vivo aqui no canal Pilhado, no Reis da Resenha. Então, cola aqui no canal Pilhado às 7h30 da noite, já coloca o seu despertador, porque vai ser uma resenha bem franca aí com o Fernando Praz, falando sobre tudo. Ele que é um cara que não foge das perguntas, foi ídolo do Vasco, ídolo do Palmeiras. Fernando Praz, às 7h30 da noite, aqui no canal Pilhado, no Reis da Resenha. Sou eu e o Vampeta entrevistando o Fernando Praz, num clima extrovertido, com todo tipo de pergunta. É o Reis da Resenha. Te convido às 7h30 da noite para estar aqui no canal Pilhado, ao vivo com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like, se inscreva no canal Pilhado e eu te aguardo daqui a uma horinha. Coloca aí no despertador para ver os Reis da Resenha. Eu, Vampeta e Fernando Praz, hoje ainda aqui no canal Pilhado, às 7h30 da noite. Julinho, tamo junto, irmão. Tamo junto, Thiaguinho. Mais uma live para conta. Boa live para você depois lá no Rei das Resenhas. Um abraço aí pro Vampeta, pro Fernando Praz. Muito obrigado a galera que participou aqui do chat, que ajudou, colaborou, deixou o seu like, se inscreveu no canal. Muito importante para o nosso crescimento. Siga lá Júlio Miguel Neto no Twitter e no Instagram. Muito importante também para a gente estar sempre interagindo com vocês, sempre com muita informação. É lá no Instagram e no Twitter, @Júlio Miguel Neto. Quem puder dar uma moral, como o Thiaguinho fala, lá no YouTube, sigam lá a Rubro News, se inscrevam, ajuda a gente, não custa nada. Você que está aqui ao vivo no canal Pilhado, se inscreva lá na Rubro News Futebol Clube, é o meu canal aqui no YouTube. E é isso, Thiago, mais uma live para conta, amanhã tem mais das 10 horas da manhã. Tamo junto, Julinho. Galera, provavelmente o YouTube pode não recomendar essa live de 7h30, que a gente acabou de fazer essa. Então, ativa o teu despertador e 7h30 da noite entra no canal Pilhado, que a gente vai estar ao vivo, eu, Vampeta e Fernando Praz, numa resenha aí, show de bola. Tamo junto, se inscreva no canal e vamos pilhar